Oi, som. Pessoal, boa noite. Vamos começar aí. Eu já vi que o Rodolfo tá na área. Queria só saber se vocês estão me ouvindo bem aí antes de a gente começar. Vamos chamar aqui. Rodolfo. E aí, meu amigo? Olá, Bruno. Beleza? Tudo ótimo. Tu me escuta bem aí? Muito bem. Bom demais. Bom, então, para começar aqui a noite, primeiro eu queria agradecer, obviamente, a tua presença, né? Acho difícil, mas falar do Rodolfo, né? Acho que dispensa apresentações pelo nome que ele é na nutrição, no mercado aí de fitness, de saúde do Brasil. Como é que eu coloquei lá, Rodolfo? Mais antigo? Um dos mais antigos? Eu adoro quando você fala isso. Um dos caras mais antigos da área. Aí ele, pô, mais antigos? Eu falei, pô, sinal de respeito, né? O cara, quando ele sabe usar o tempo a favor, é sabedoria. Agora, tem muita gente que usa o tempo pra acomodar. Aí é errado, né? Você não é esse cara. Fala aí. Não, perfeito. Eu até penso muito sobre isso, Bruno, essa questão, né, de muitas pessoas me chamarem de pioneiro da nutrição esportiva e coisa e tal. E, na verdade, isso não é verdade, né? Quando eu estava na graduação, nós já tínhamos grandes referências. Reinaldo Tubarão Bacite, O Silvio Tubarão trabalhava com, se eu não Bertolucci, me engano, com o triatlo, não com era? endurance e ainda É, faz, é. né? É o nosso maior nome realmente na Aham. nutrição esportiva e endurance até hoje, né? Tânia Massa. Rodrigues, entre outros. Talvez ali eu fui aquele que saiu ali Brasil afora palestrando, colocando a cara a tapa ali, né? Logo quando começaram as redes sociais, eu me expunha já de início, né? Talvez Aham. por isso que muitas pessoas, né, me relacionam assim, não, foi um dos primeiros, na nutrição esportiva, mas já tinha pessoas muito, muito boas, tanto na nutrição e também naquela época profissionais da área de educação física falavam brilhantemente sobre nutrição devido à ausência de profissionais O nutricionistas lancha. nessa área. O próprio Lancha Júnior, né, Exato. Tácito Júnior, entre vários outros, O né, que Turíbio. o próprio, exatamente, Turíbio, Heuri Frank Bacurau, É, Marcelo Saldanha, e até é. alguns deles depois se tornaram nutricionistas, hein? Na época Aham. eram professores de educação Se física. você for pegar a grande maioria dos pesquisadores da área internacional da nutrição, a maioria deles são fisiologistas, não são São, nutricionistas. são com certeza, perfeito. O próprio Brad, né? Temos É, inúmeros, né, que a gente poderia citar. mas, Rodolfo, fico muito feliz aí desse convite, né? Nós sempre conversamos muito sobre negócios, né? E eu acho que esse bate-papo, quando a gente falou do livro, chegou aí para você o livro, no fim das contas? Não Ainda chegou? não, Bruno, tô quase indo buscar aí. Que isso? Eu tô Eu doido acho para que te ler, poxa. boicotaram, né, velho? Bom, ó, o livro aí, para quem não acompanhou, é o livro que eu escrevi, chama O Fim do Consultório, né? Eu acho que foi muito legal, fui feliz na escolha do tema. Aí, de repente, quando eu publiquei, lancei um livro, fui no consultório, aí o Rodolfo mandou para mim, Brunão, tu tá atrasado. Eu falei, como assim, cara? Eu tô atrasado. Tô achando que eu que vou decretar o fim. Ele, não, o Rodolfo já decretou o fim do consultório há algum tempo já, né? Então ele vai contar um pouquinho para a gente dessa história, né? Mas a ideia é a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo e o fim. Eu até conversei ali com o Rodolfo rapidamente, mas a ideia do livro não é falar do fim, né? Na verdade é usar o fim como um, não vamos deixar que isso aconteça, né? E aí qual que é a ideia do livro para trazer a estratégias, discussões sobre empreendedorismo, né? Então acho que a ideia do livro é essa, né? E aí, Rodolfo, quando você fala desse pioneirismo na nutrição esportiva, é, junto de você também tem uma parte muito grande que cresceu aí nos últimos anos, né? Da nutrição esportiva até a nível estético, né? Então, dever a crescente do bodybuilding, de N categorias aí, até do Men's Physique, do universo feminino, que foi enquadrando até mais as meninas dentro do fisiculturismo. Então, você teve, talvez, uma grande visibilidade até por conta disso, né? Então, pô, tu é um cara que treina há muitos anos.
Então, quando tudo isso começou a aparecer e aparentar como nutrição esportiva, você estava ali presente. Então, tinha nutrição esportiva a nível treinamento e performance de esportes coletivos, né? E aí, quando começou a vir esse negócio mais estético, talvez um esporte mais visual, e foi engraçado, não me corrija se eu estiver errado, é, a vinda do Arnold foi em 2013. Teve um up no fisiculturismo aí com a vinda do Arnold. E aquela famosa luta, por exemplo, do Anderson com o Vitor foi em 2011. Então teve uma explosão de fisiculturismo e lutas, né? Mais ou menos quase ao mesmo tempo. E você estava atendendo grandes nomes desse cenário naquele momento. Não, Você não sem acha dúvida, que Bruno. teve essa situação aí, mais ou menos aí no 2010 para frente? Isso. A minha história na esportiva começou um pouco antes, assim que eu me formei em 2003. E na época, né, obviamente nós já tínhamos grandes referências na área, como eu comentei com você, mas eram referências na área acadêmica, né? Eu observava que esses profissionais atuavam em clubes ou na própria universidade, mas eu sentia falta, apesar de já existirem, né, mas não eu sentia falta de mais profissionais nas academias de ginástica. Local que eu frequento aí desde 12 anos de idade, assiduadamente, todos os dias. E eu sempre tinha aquilo na cabeça. Poxa, né, um nutricionista que atendesse esse público, ele se daria muito bem. Porque, na verdade, Bruno, eu não queria ser nutricionista como profissão. Eu fiz a nutrição como algo assim para... Eu queria aprender que eu queria comer, né, no Uhum. sentido de meu resultado estético. E não me imaginava sendo nutricionista. Na verdade, não imaginava o que eu sou hoje. Eu fazia administração de empresas em paralelo e imaginava que com a administração de empresas eu tiraria o meu sustento e a nutrição seria o meu hobby. A verdade era essa. O meu sonho era ser gerente de concessionária na cidade que eu morava, que era Londrina. Era o meu sonho e estava ok. Né? E você dá risada, eu vou falar algo muito importante agora já no início, Bruno. Sabe o que atrapalha muito o jovem hoje? É ele ter sonhos intangíveis. Na verdade, se eu tive sucesso dentro da nutrição, porque sempre os meus sonhos eram possíveis. Aí, quando durante a faculdade me identifiquei com aquilo, eu olhava na academia de ginástica e via a sala de avaliação física, onde o profissional de educação física fazia ali a sua avaliação, eu falava, caramba, ali pode também sentar um nutricionista. Talvez segunda, quarta e sexta, o profissional de educação física, e terça e quinta, o nutricionista. Aí começou a aparecer na minha mente a possibilidade de trabalhar com isso. Mas aí, nesse momento que me veio essa ideia, o meu sonho não era palestrar no Arnold. O meu sonho era trabalhar na academia da minha cidade. Né? Então, hoje, por causa das redes sociais, o estudante no primeiro ano da faculdade ele já está pensando em palestrar no ISSN na Flórida. Então, isso acaba dificultando, na verdade, e trazendo muitas frustrações para ele, uma carreira que, na verdade, ele de para um sonho tão elevado assim. Ô, Rodolfo, você não acha que, não sei se travou aqui, mas você não acha que o sonho intangível, eu acho ele interessante, viu? Vou trazer para outro lado da reflexão. Mas o problema do atual, igual você falou, do estudante, é que você falou como, eu quero estar no palco do Arnold. O sonho, beleza, ele é grandioso, mas hoje ele é mais tangível. Mesmo os sonhos grandiosos, eles são tangíveis. O negócio é que eu acho é que as pessoas elas não têm a paciência e nem a vontade de percorrer o caminho que leva até lá. As Não, pessoas isso hoje sem dúvida. elas querem pular os obstáculos, né? Mas é Elas nisso que querem eu fazer. bato a Isso que é tecla, né? ruim. Lógico, na época, né, eu já tinha contato com o professor Valdemar Guimarães, e ele palestrava pelo mundo todo, era um profissional de altíssimo nível, né? Mas o meu sonho na época era trabalhar na academia que ele tinha na cidade que eu morava, que era no Paraná, né? Para depois esperar uma oportunidade. Né? Então eu vejo hoje essa angústia, né, dos estudantes, dos recém-formados de atingirem um patamar muito alto, né? Realmente mais atrapalha do que ajuda, né? Então, importante sim, não, quero ser o melhor e tal. Só que aí tem outro ponto, Bruno. Você falou do Arnold. Quando eu me formei, não existia palco do Arnold. E aí eu te faço a pergunta: quem está no Era. primeiro ano da faculdade hoje? Quem está no primeiro ano da faculdade hoje, daqui 10 anos, vai existir palco do Arnold? O mundo muda muito rápido. O mundo muda Exatamente. rapidamente, ainda mais hoje, com a tecnologia da maneira que está.
O mundo hoje é de um jeito, daqui 2 anos estou chutando alto, daqui 1 ano já é de outro jeito, daqui 2 anos outras tendências, né? O Bruno Falcão vai estar sempre inovando os seus eventos, sabe lá Deus o que nós teremos O daqui 10 palco, anos. como que vai ser o palco? Menor ideia, né? Exato, pode ser que você vai estar transmitindo ao vivo para Marte o negócio, do jeito que você é empreendedor, poxa, né? Então, isso também eu vejo como um problema, né? Porque muitas vezes a pessoa idealiza um sonho que é real hoje, mas daqui 5 anos, quando ela se formou, quando ela já está no mercado de trabalho, já mudou completamente. Né? O meu trabalho, nesses 17 ou 18 anos, né, de profissão, meu Deus do céu, a nutrição é outra hoje. Antigamente, lógico que minha agenda demorou para encher, mas assim que eu consegui, depois de alguns anos, ter uma agenda cheia, eu atendia 12, 15 pacientes por dia. Hoje, atender 6 é uma missão muito difícil. É uma missão muito mais complexa. Isso, de um lado, é muito bom pelo fato de nós termos hoje um conhecimento que pode agregar muito mais para o paciente. Na época, mal se falava em interpretação de exames laboratoriais, o quanto que isso poderia influenciar na elaboração de um programa alimentar. Era lá glicemia, hemograma, coisas muito simples. Hoje, essa nutrição mais integrativa com médicos, com profissionais de educação física, fisioterapeutas, psicólogos, onde para estar com essa integração, você precisa não dominar totalmente a área, mas ter um bom conhecimento dos princípios básicos de toda ela. Não dá para você ter um trabalho em equipe com endocrinologista se você não compreende o sistema endócrino, por exemplo, né? Então, hoje, a exigência para o profissional é muito grande. O paciente sentava na minha frente no passado, ele só sentava e respondia o que eu perguntava. Ele não sabia absolutamente nada sobre nutrição. Nem o que era carboidrato ou proteína ou lipídio. Hoje, o paciente senta na sua frente já com uma lista, né, de perguntas que ele aprendeu nas redes sociais e por aí afora. Então, hoje a complexidade realmente é muito grande. Eu diria até que estamos chegando num ponto de ser impossível de um profissional, de um ser humano, fazer isso sozinho. Aí vem a união do profissional com a tecnologia. Seja buscar softwares com maior capacidade de auxílio para o seu trabalho. A inteligência artificial está aí também chegando com tudo, né? Na verdade já chegou, né? Estou dizendo chegando na nutrição. Então o profissional vai ter que realmente se unir com essas plataformas, né, sejam softwares, inteligência artificial, literalmente para não ser substituído. Porque programinha de calcular gasto energético e prescrição de dieta, isso aí não precisa de ser humano. O ser humano, ele tem que suprir aquilo que a máquina não faz, que é, no caso, compreender as emoções. Aí vem a nutrição comportamental, que está extremamente forte, né? Hoje em dia, com enorme razão. Eu sempre brinco, dizendo muito sério, que entender o ser humano daqui para baixo é fácil. O problema é essa pecinha em cima da cabeça, né? Então, essa pecinha aqui que realmente é o grande diferencial do profissional ser humano, em conjunto com softwares, em conjunto com Perfeito. tecnologia, para estar acompanhando esse paciente. Ô, Rodolfo, você falou uma coisa que eu acho que é bem legal. No livro, por exemplo, eu coloquei, são vários quadrinhos desse aqui, que são as partes da jornada do paciente, né? E quando a gente fala de atendimento clínico, aqui são 110 que eu nomei como 110 cenários. O atendimento, que é onde você prescreve a dieta, ela é um de 110 situações. Perfeito. Então aí você fala, pô, eu estudei 4 anos pro Bruno. Isso aqui não é meu não, tá? Isso aqui eu só facilitei. Eu peguei inúmeros livros de empreendedorismo e montei essa jornada, né? Isso aqui é como se você, quando você dá uma palestra, o pessoal no final da aula tira da fórmula pronta. Eu falei, cara, o pessoal gosta do pronto. Eu vou montar um gabarito aqui para o cara Perfeito. seguir do jeito que ele quiser. O atendimento clínico, ele é um dos 110 cenários no processo da jornada do atendimento, né? Então, é o profissional da saúde entender, seja ele qual for, um psicólogo, um médico, que o atendimento, a frente ali, aquele ano de estudos, congresso que você participa, né? Ele vai fazer a diferença muito. Aquele quadradinho, ele tem uma relevância, né? Sei lá, um peso 100, mas ele é um quadradinho. Porque a partir do momento que ele sai do seu consultório, você não está na vida do cara, né? Para saber se ele vai seguir a dieta, não. É um trabalho muito difícil. Então, assim, uma vez eu lembro que um colega, lutador de Brasília, eu fiz um trabalho com ele há muitos anos atrás, na parte de marketing, né? E aí eu estava acompanhando o treino dele, e aí de lá, ele estava naquela fase de perda de peso e tal, né? E aí eu formei educação física, entendo um pouco do contexto, né? Da alimentação, treino. E aí
arrisco dizer que eu entendo um pouco até às vezes mais que alguns profissionais. Mas aí a gente saiu, aí o cara, vamos comer? Vamos comer. Aí o cara pegou e mandou um shoyu. A gente foi comer um sushi e mandou um shoyu. Eu falei assim, pô, eu acho que tu em perda de peso não devia, né? Tá com shoyu, né? Bastante sódio, retém líquido, né? Ele, se tu falar pro... Aí eu não vou falar os nomes, né? Se tu falar pro fulano, eu te dou a porrada. O cara, né? Tipo, não vai me entregar. E o que que eu disse? Pô, tá lá o time fazendo um baita treinamento. Aí o cara ali, no momento único dele, você não controla, né? O profissional não tem esse controle, né? É muito difícil. Então, cara, assim, eu acho que eu tenho o jeitinho de conduzir as perguntas aqui. A gente já começou a 1.000 por hora aqui, que é muito bom, né? Eu me empolgo. Mas, não, eu também. Muito tempo que a gente não conversa, se encontra, né? E a gente sempre viajava junto, estava nos eventos. Então, tem várias perguntas, inclusive, que talvez a gente já tenha falado um pouco, mas que a gente vai acabar comentando de novo. Então, o que que eu vou fazer, Rodolfo? Eu vou fechar os comentários aqui, porque o centro das atenções fica em você. No final, a gente volta para os comentários, se alguém tiver dúvida aí. E eu vou Olha, olha. colocar aqui na telinha as perguntas, e aí você vai respondendo. Então, Pô, hoje, que para a legal. gente falar aí, ó, bonitão, né, Eu velho? te adoro que você coloca uma foto minha de 2013. Pô, mas eu te chamei de antigo, tu não gostou? Eu falei, vou pegar uma foto, vou botar uma foto dele Mas novinho, né? tá Pelo ótimo, pode menos, né? manter, pode manter. Ah, bom demais. E a ideia aqui, então, Rodolfo, é a gente fazer esse jogo rápido, né? Tá. Então, no final, eu vou lavar, vou lavar, eu vou salvar essa live, né, por completo, mas eu edito esse trecho daqui para frente na velocidade de 1.5. Eu falo mais rápido que você é um cara da oratória bem tranquilo, então vai ser bem legal quando a gente for ver, é bom que o pessoal, todo mundo consegue ver dentro do tempo de cada um. Então, nós vamos começar aí o jogo rápido com o Rodolfo Pérez. E a primeira pergunta aí é por que que você indicaria o profissional da saúde estudar sobre empreendedorismo? Até porque ele é um empresário, Bruno, né? O consultório é uma empresa. E olha só, eu fui aprender isso da pior maneira possível. Eu fui aprender isso perdendo muito dinheiro para a Receita Federal por eu não ter uma organização no meu consultório desde o início da carreira, né? Então, pelo menos eu posso até dizer em anos, foram aí 8 ou 9 anos de uma maneira assim, sem qualquer tipo de organização, e isso me saiu muito caro. Até na época, quem me ajudou muito foi a Roberta Carbonari Musi. Ela chegou, Rodolfo do céu, deixa eu organizar sua vida aqui, sua vida jurídica, né, no sentido ali do consultório e tudo mais, porque de verdade eu não tinha a menor ideia, né? Já desde então, contratei a minha irmã, né, que é administradora, né? Então ela faz toda essa parte, né, administrativa para mim há bastante tempo, aí quase 10 anos. Então, o nutricionista tem que se ver como uma empresa. Eu até digo muito a questão das redes sociais, uma dificuldade, porque o Rodolfo Pérez, na verdade, na nutrição, ele é uma empresa. E as pessoas olham e veem o Rodolfo Pérez como pessoa na rede social ou principalmente na internet. E é difícil fazer essa dissociação, mas quando eu olho a minha rede social, para mim ali é uma empresa, não o Rodolfo, amigo do Bruno, né? Uhum. O Rodolfo sem ser o Rodolfo Pérez nutricionista. Então, realmente, o cuidado com a imagem, o cuidado com a empresa, realmente isso deve desde o início, ser colocado ali na mesa da melhor maneira possível. Porque senão depois, para dar o maior trabalho do mundo, né, igual eu tive isso em determinado momento. E empreendedorismo em geral, para se ter um crescimento, né, Bruno? Obviamente ninguém quer ficar parado, isso na verdade não é saudável, né? E hoje o estudo do empreendedorismo ele é muito gostoso, porque nós temos uma literatura muito vasta disponível, né? Você é um grande devorador de livros, a gente sempre troca ali informações. Então, hoje, o estudo do empreendedorismo é muito mais fácil, muito mais agradável do que quando, por exemplo, eu fazia administração de empresas e ficava estudando Peter Drucker, aquelas coisas pesadas, tal, né? Hoje é muito mais gostoso, né? Temos ali grandes profissionais ali com linguagem simples. Assim como aconteceu com a nutrição, né? Um livro de O- nutrição fácil, tranquilo, igual eu e os colegas fazem hoje, é bem diferente do que eu estudava na faculdade, aquela coisa mais pesada. Você falou duas coisas aí, do Peter Drucker, que eu vou comentar, e da sua irmã. O que foi legal aqui, por exemplo, eu conversei com a Denise de Carvalho, e aí a gente falou muito da Também, Fernanda no né? caso da irmã dela. A irmã dela gerencia lá, né? E aí no final a conversa foi tanto, não, porque minha irmã fez isso? Eu falei, cara, vai bombar de gente querendo contratar a tua irmã. A mesma coisa, todo mundo vai atrás da irmã do Rodolfo Pérez também. Você falou da Roberta.
tem uma pergunta que eu faço aqui de profissionais que admira há anos, né, no atendimento clínico. A Roberta mencionou, né, na época que você atendia com o Paulo, então ela contou um pouquinho assim daquela situação, por que ela admirava, foi bem legal. E quando você fala de empreendedorismo, né, pô, você falou Peter Drucker. Cara, se você for pegar o livro, por exemplo, eu trago a ideia do livro, igual eu falei, ele é muito mais empreendedorismo, ou seja, são pensamentos, né? Tem parte muito prática para te ajudar a colocar em prática, mas não tem. Isso aqui não é para você gerenciar o seu consultório, fazer o processo manual que hoje, por exemplo, a tua irmã faz, contabilidade. Não, tá louco. O livro, O Fim do Consultório, é para você entender mais o porquê que você deve investir num contador de qualidade, por que você deve investir num administrador de qualidade, abrir a cabeça realmente, né? E quando você fala assim, uma das primeiras partes do livro, eu trago sobre a essência, né? E né, que eu falo assim, quando eu trago a sua essência, quando a gente busca a sua essência, a gente traz a visão de futuro. Porque se você for olhar a base do empreendedorismo, de administração, não tem como. Você falou aí, Peter Drucker. Então tem algumas coisas de livros dele aqui também. Então, o que eu achei legal do livro foi porque eu comecei a pegar vários conceitos que já existem aí, desde quando a gente fala de tecnologia, a Lei de Moore, que é de 1970, quando se fala assim, da Revolução 4.0, né, da era digital, ela começou em 1970. Ela veio à tona hoje né, com a internet das coisas. Mas se você for ver, se você começar a estudar sobre isso em 1970, você vai entender muito mais fácil o porquê que está acontecendo as coisas no dia de hoje. Então, acho muito legal que o livro faz essa referência. Ele tem um empreendedorismo clássico, inovador, mas para o consultório. Então, diria que ler esse livro aí que eu escrevi vai ser uma boa economia aí de bons livros de empreendedorismo, porque eu tirei trechos específicos e trouxe para essa ideia. Então, foi bem legal você ter falado Direcionado para aquilo, né, para quem atua em consultório, do que é essencial. Porque é óbvio, não adianta nada. Você vai ler o livro gigantesco, é Vantagem Competitiva, acho que é o Michael Porter, né, por exemplo. Então, cara, é um livro de 700 páginas, assim, você não vai ler, né, para poder ver como é que administra ou como você se expõe no seu consultório, né? Então, eu acho que eu tive a sorte de fazer um livro bem, bem legal aí, profissional da área da saúde, né? Rodolfo, você lembra o dia exato que você fez o seu primeiro atendimento dentro de um consultório? Eu lembro, na verdade, em duas situações. O primeiro, no estágio da faculdade, que foi impossível esquecer, porque eu fui atender uma criança, ela entrou na minha sala e fez xixi na mesa. Então não tem como eu esquecer disso. Ele entrou, acho que apertado, tadinho, né? Com a mãe dele, ele fez xixi na mesa, então já foi o primeiro impacto, né? De o que lidar na situação. Seja Disfarce, bem-vindo, não né? disfarce, levanta e pega um pano, não levanta e peça para alguém, né? Enfim. E o segundo atendimento, aí sim, já numa academia de ginástica, e é até importante, Bruno, citar uma questão, muita gente aqui, estudante que está nos vendo, eu me formei, eu não tinha computador. E não foi isso que me impediu de trabalhar. Então, durante o meu primeiro ano como nutricionista, eu atendia com papel e caneta. Eu fazia todas as anotações ali no consultório, levava para casa, fazia o trabalho. No dia seguinte, como eu atendia numa academia de ginástica, era mais fácil ali de encontrar os alunos, né? Então, eu apresentava o programa alimentar no dia seguinte. Meu primeiro paciente se chamava Luiz Fernando. Ele, infelizmente, não voltou mais, né? Mas acredito que eu fiz um bom trabalho com ele. Mas a consulta foi muito tensa com o meu medo dele descobrir. Lógico, não teria como, mas ele descobriu que ele era meu primeiro paciente, né? Mas eu lembro muito bem, né? Eu poderia até dizer, nossa, nem dormi à noite de expectativa, mas até hoje eu uso uma estratégia. Hoje eu atendo bem pouco, já até comento sobre isso, mas eu não olho a minha agenda do dia seguinte. Né? Porque se eu olhar os nomes, eu vou querer já revisar o quadro clínico, já vou querer saber mais mais um pouco lembrar do daquele paciente, vai... Exato, aí eu durmo mal, que daí eu vou ficar pensando no dia seguinte do consultório, como eu sempre levei muito a sério o meu trabalho, né? Eu tenho essa prática de deixar sempre para olhar ali no dia da consulta em si, né? Sempre chegando uma hora antes do primeiro paciente, para já fazer esse estudo ali antes da consulta, porque senão eu fico tenso já no dia anterior. Vamos para a próxima aqui. O que tem de diferente daquele primeiro dia lá com o Luiz Fernando, por exemplo, para o último atendimento que você fez? Provavelmente o último deve ter sido online, né? O último atendimento que você fez. Uhum. O que tem de diferença pro atendimento? Um era presencial, outro foi Claro. online. E o que mais teve de diferente nesse atendimento?
A grande diferença é que eu tinha computador. Agora eu tenho computador, né? Então era menos trabalhoso. Mas, Bruno, vou ser bem sincero, sem aqui querer, né, falar bonito ou qualquer outra coisa. Na verdade, a essência, o principal, isso eu ainda não perdi, que é a expectativa da consulta, é igual você me conhece antes de dar uma palestra. Eu já posso ter dado quantas Fica palestras nervoso. forem. Pode ter 5 pessoas, pode ter 2.000, né? A minha vontade é dar o máximo naquela palestra, dar o máximo em uma consulta. Então, eu considero, fico muito feliz com isso, que o principal, que é a essência, né? Eu ainda mantenho. E aí eu pego um outro lado também, Bruno. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu acho bem legal a gente tocar nesse assunto. Eu nunca quis atender realmente num consultório, igual eu comentei com você lá na frente. Mas Uhum. quando eu vi que isso era uma oportunidade, é o lado de empreendedorismo, eu vi que realmente, eu vim de uma família simples, então era uma maneira de eu manter realmente ali a minha vida financeira em si, fazendo consultas, né? Lógico que cheguei muito mais longe do que eu imaginava, mas depois que, né, dentro da nutrição, eu sempre quis ser professor. Né? Então, hoje, né, justamente, eu vou chegar nesse ponto, eu estou fechei o consultório, na verdade, estou apenas com consultas online, mas, em paralelo a isso, estou realizando meu grande sonho dentro da nutrição, que é ser professor. Né? Então voltando à questão de não gostar de atender, de não querer atender, nunca me impediu de não fazer isso de uma maneira 100% me doando. Se você perguntar, você gosta de, Rodolfo, você gosta de ficar trancado numa sala de sei lá quantos metros quadrados, 14 horas por dia, que foi o que eu fiz durante todos esses anos? Claro que não. Gostar, eu gosto de ficar na praia, gosto de assistir Netflix. Nunca gostei, mas isso nunca me impediu de me doar ao máximo na consulta, de deixar o paciente insatisfeito. Não importa o problema que você tenha, não importa problema pessoal, problema até mesmo dependendo do nível, problema de saúde, o paciente não tem nada a ver com aquilo, ele quer o seu melhor e é isso que você tem que dar na sua consulta. Então, eu acho isso é muito, muito importante eu citar, porque muita gente acha assim, nossa, que a gente adora tudo que envolve o nosso trabalho. Não, tem coisas que são muito legais, outras coisas nem tanto. Né? Um dia inteiro, agenda fechada no consultório, não é tão prazeroso assim quanto parece. Né? Temos inúmeras situações, atraso de paciente, tem paciente chato, tem paciente que não vai seguir o que você fala, mas tudo isso faz parte, né? E você deve realmente estar bem preparado para isso. Quando eu tinha um consultório físico, Bruno, eu tinha uma rotina, eu ia para o consultório todo o santo dia, ouvindo a mesma música, me concentrando exatamente, pensando em tudo que eu já tinha passado na minha vida para estar ali naquele momento, para realmente chegar naquele consultório e me doar ao máximo. Então, realmente, um ritual ali, quase como um lutador que vai lutar no UFC. Eu chegava naquela sala ali e ali eu me isolava durante aquele dia, durante todas aquelas horas, dando o meu máximo. Né? É porque realmente dá a impressão que dá, não. O Rodolfo já atendeu quantas mil pessoas, ele chega lá feliz da vida, chego feliz da vida, mas por concentração. Não chego ali feliz da vida porque é uma delícia estar aqui trancado dentro de uma sala. Né? Não, Isso realmente. te conhecendo, acho que é uma coisa legal assim colocar, né? É, que assim, hoje você faz isso por hoje, né? Você faz porque você quer. Se você realmente não tivesse feliz, igual você falou, Bruno, talvez lá não é nem porque atrás eu você não quero. queria. Não é Mas porque eu você, quero. porque se quiser, você fecha a agenda. Isso, mas aí tem um lado de respeito aos pacientes que me acompanham de tantos Há anos. muitos anos, é. Então, eu estou fazendo essa parada realmente com o consultório de uma maneira muito gradativa, né? Realmente, hoje eu atendo 3 dias a semana, meio período. Para quem atendia quase que 3 períodos, né? Todos os dias, é uma redução aí de pelo menos metade. Para daí, ano que vem, no começo do ano, retirar mais um dia, para daí no segundo semestre, realmente, eu reservar talvez um dia na semana para pacientes ou atletas profissionais de determinadas características, de determinadas modalidades, ou o que eu adoro também é o lado clínico, né, alguma patologia específica, principalmente associada à nutrição clínica e esportiva. Eu adoro essa combinação. Então, obviamente, alguns pacientes eu vou manter. Mas a agenda aberta, isso eu já não tenho mais já há um bom tempo, né? E hoje, assim, até não tem mais lista de espera. Realmente, na verdade, é deixar só para aqueles pacientes que buscam algo além da estética, né? Ou seja, uma É. medalha olímpica ou então sobreviver devido ali a uma patologia onde a nutrição tem um impacto incrível. A pergunta aí é: qual que é o profissional de consultório que naquele primeiro dia lá que você atendeu o Luiz Fernando, quem que você se espelhava assim, cara, vou atender, putz, que tomara que minha dieta seja tão boa como a de fulano de tal. Porque hoje nós temos aqui a internet, né? Então você sabe que você é uma pessoa que inspira milhares de pessoas.
A minha pergunta é mais ou menos assim, quem você se inspirava, né? Quem é a inspiração de muitos e se inspirava naquela época? Bruno, eu vou ter que fazer uma resposta diferente da que provavelmente você tem tido, porque eu não tinha referência nenhuma de nutricionista, né? Apenas minhas professoras que não atendiam em consultório. E então a minha referência de consultório era aquela que eu tinha quando eu acompanhava a minha mãe nas consultas médicas que ela ia, onde o médico mal olhava para a cara dela, porque obviamente eram consultas do sistema do SUS, né? Eram consultas Aham. ali que não eram particulares. E eu sempre observava aquilo e aquilo me doía muito. Eu vendo a minha mãe ficar horas para ser atendida e quando era atendida, ela era maltratada. Né? Assim, literalmente, o médico nem olhava na cara. Tanto que minha mãe tem um hipotireoidismo, né? Passou a vida inteira sem tratamento adequado. Hoje, graças a Deus, ela tem já alguns anos esse tratamento adequado. Ela sofreu muito por isso. Algo teoricamente simples, mas que se agravou muito durante muitos anos por negligência realmente de médicos que simplesmente buscavam o salário do final do mês. Então, na minha concepção, a partir do momento que eu sentei na cadeira, eu não queria ser aquilo. Né? Eu queria dar o meu O melhor para o seu foi o paciente. oposto. Você não tinha alguém que se admirava, você tinha alguém que você não queria ser. Exato, a distância, né, meus espelhos, falando de nutrição, o Reinaldo Tubarão, né, eu ouvia palestrando no Aham. Gatorade Sport Science na época, eu falava, meu Deus do céu, eu quero palestrar igual esse cara, né, e hoje eu dou aula junto com ele, né, poxa, então Não. é uma satisfação enorme. Na educação física eu sempre me espelhei muito no Valdemar, no Uhum. sentido de que o Valdemar Guimarães sempre fala a verdade, até hoje, nas suas palestras, ele vai verdade nua e crua, né? Então, realmente, eu sempre trouxe isso comigo, no sentido, até no consultório também, de não mentir para o paciente. Realmente, por pior que seja a verdade, de um jeitinho, ele talvez mais sutil, mas falar a verdade para o paciente. Hoje, com as redes sociais, falando de estética, muitas mulheres querem ter, mulheres de 50 anos de idade querem ter o físico da Musa Fitness de 20 e querem que você fale que é possível sim, né? Então, realmente, assim, eu, obviamente, com todo o cuidado do mundo, né? Eu sempre tento mostrar a verdade para aquela paciente, né? Dei só um exemplo, mas isso aí vale para alguém que aprendeu a nadar como eu, com 37 anos, eu queria ser medalhista olímpico, né? E já estou em 3 estilos, viu, Bruno? Você falou que eu não ia chegar, só falta o borboleta, viu? Ah, bom demais. E olha que diferença, né? Então, legal, você não tinha alguém que você se espelhava ou admirava. Mas Nessa área, não. hoje o cenário já é completamente diferente, né? Quem que é o profissional de consultório que você admira hoje? Olha, eu admiro, falando de consultório, vai ser um médico, né? É difícil eu Tá. pensar em um nutricionista. Me veio, primeiro, com Não, certeza, se eu pensar um consultório, pouquinho, vem consultório. nutricionista. Mas eu admiro muito o Felipe Pereira, Bruno, que sempre palestra com você também, pelo Aham. fato do Felipe Pereira ter conquistado hoje ter uma carreira consolidadíssima a nível de consultório. É impossível praticamente agendar uma consulta com ele e ele conseguiu isso sem mídia nenhuma na rede social. Né? Ele faz um post, eu acho Low que no profile Natal. total. É, Ele é totalmente é. fora, né, de redes sociais e liga ela tentar marcar uma consulta com ele. Então, ele conseguiu isso. Aí vem aquela questão do tempo. Ao longo de muitos e muitos anos, o Felipe foi meu paciente lá em 2010, 2011, né? Então, quando ele se formou por volta de 2012, eu não lembro exatamente. Ele vem fazendo uma carreira brilhante nesses anos. Ele conquistou realmente uma carteira, né, de pacientes absurda ali realmente com um bom trabalho no seu dia a dia, né? Atendendo muito bem um paciente que vai trazer a família e com isso foi lotando a sua agenda. Eu citei o Felipe porque muita gente acha que é impossível se conseguir um sucesso profissional hoje sem rede social. Lógico que isso acelera o processo, mas também não adianta nada você ter um ótimo marketing e não conseguir atender bem esse paciente, não ter conhecimento e responsabilidade para estar fazendo isso. Então, eu admiro muito a postura profissional do Felipe ao longo de Mas todos esses anos. a gente sempre conversou disso, né, Rodolfo? Assim, eu e você, a gente tem uma história parecida, por exemplo, como você tem com o Valdemar, eu tenho com o Simão, né? São aquelas pessoas que caminharam sempre ao nosso lado, independente de nada. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou usar da palavra sucesso para definir o Felipe, né? Pô, um profissional de sucesso no consultório, né? Seja Sim, muito. sucesso se a gente considerar a agenda cheia, porque sucesso tem âmbitos diferentes para cada um. Uhum. E o Simão, é igual eu falo assim, para ele também o cara não tem um Facebook, nunca, nem Orkut eu acho que o cara teve. Nunca teve nada, sabe? E ele tem um baita de um sucesso profissional dentro do campo de atuação Respeitadíssimo. dele, né? Então, E, isso que é e, interessante, né? e até, Bruno, eu acho que quando se fala sucesso profissional,
eu vejo como você conseguiu o respeito de outros profissionais da área. Porque enganar pessoas que não entendem daquele assunto é fácil. Agora, você ter respeito de profissionais realmente que são referências, né? Como você citou o caso do Simão, né? Ele é respeitadíssimo por qualquer profissional da área, seja educação física, medicina, nutrição, enfim, né? Até o professor Tácito, aqui no comecinho da nossa live, ele pareceu aqui batendo palminha. É, Pô, é um profissional que, meu Deus do céu, né? Ele está aqui assistindo uma live, já é um reconhecimento enorme aqui, né? Já fico imensamente feliz. não, bom demais. E aí, por isso que eu gosto de perguntar sempre essas referências, que é bem importante. Agora, Rodolfo, uma coisa mais direta, assim, né? Eu não sei se para você a cadeira do nutricionista, do médico, é o tal do sex appeal ali do consultório, né? Então, assim, uma cadeira confortável, né? E aqui nas pessoas que eu já conversei, a gente já começou com essa resposta, né? A primeira cadeira que você comprou para o seu consultório, a gente já teve gente que começou com uma cadeira de R$ 50. Aí eu falei, independente da época, uma cadeira de R$ 50 era uma banqueta, né? Não era. Quanto foi a sua primeira cadeira de consultório? Bruno, na verdade, eu demorei muito para ter minha primeira cadeira, porque eu atendi na academia durante anos, né? E era a Então, cadeira que tinha lá. eu usava salinhas, né, de avaliação física, Aham. atendia em várias academias. Então, quando eu fui montar o meu primeiro consultório, depois aí de 5 anos de formado, né, eu já tinha condição para comprar uma bela cadeira. Eu, com certeza, entrei na loja e comprei a melhor cadeira que tinha. Mas, durante os primeiros 5 anos, eu usava as cadeiras ali E tu do lembra mais ou menos do valor? Um chutômetro aí. talvez uns R$ 2.000. Acho que Tá. uns R$ 2.000. Aquela era uma cadeira bem grandona, assim, mas isso. Até uma história bem legal, Bruno. 2 minutos, olha só. Eu me formei em 2003 e lá por 2004 eu comecei a ganhar dinheiro, Bruno. Lógico, todo pobre, a primeira coisa que faz é o quê? Comprei carro. Fui lá e comprei um carrão. Depois, na sequência, sabiamente, até que enfim Deus mandou um sinal, eu fui lá e ajudei a minha família a comprar nosso primeiro apartamento, né? Para a gente sair realmente ali de um bairro afastado que nós morávamos na época. Mas aí deslumbrou, Rodolfo. Agora eu sou rico, agora eu posso tudo. Aí Carro, na sequência foi a apartamento. época da cadeira. E, Bruno, eu saí tendo literalmente uma vida de rico, fazendo viagens que eu não poderia fazer com tanto que eu ganhava, morando muito, muito bem, gastando muito em mobílias, enfim, vida de rico, festas, né? 20 e poucos anos, né? Festa todo dia e tal. Eu literalmente quebrei, né? Então eu comprei essa cadeira em 2008, em 2009 eu quebrei, né? E realmente foi a melhor coisa que aconteceu para mim eu ter quebrado. Porque aí, literalmente, eu não tinha, mas assim, Bruno, não tinha R$ 1 na conta mesmo, eu acabei com tudo, né? Me empolguei e fui ali durante uns 2 anos tendo uma vida sem qualquer tipo, né, de cautela. Ralava a roda do carro e ia lá e comprava outro, desse nível, louco, retardado, né? E foi assim que eu vim parar em São Paulo. Porque eu me vi, né? Poxa vida, vou ter que recomeçar. Se for para recomeçar aqui, vou recomeçar em São Paulo, do zero, do zero por zero mesmo, né? E aí eu comecei meu trabalho em São Paulo. Então foi uma grande virada de chave eu ter quebrado, ter saído da zona de conforto. E dali em diante, aí veio a questão do empreendedorismo, mais uma lição, né, Bruno? A partir dali eu comecei realmente a ter uma visão muito mais Administrar melhor, né? Exato, administrar melhor ali essa questão financeira. A minha consulta, Bruno, até para ter uma ideia, né? Comecei cobrando R$ 25, né? Então, isso em 2003, né? E hoje, não deveria ser talvez uns R$ 100. É que hoje a nutrição é mais glamurosa. Na época não era. Eu lembro que minha consulta era mais barata que a avaliação física da academia, por exemplo, né? Então, realmente, assim, E a avaliação física era 20 minutos, né? Na época, na academia que eu trabalhava. Eu até olhava aquilo, eu ficava indignado, porque a minha consulta, na verdade, eu pegava os dados, levava para casa, montava, entregava depois, então era quase 2 dias, né? E eu ganhava menos do que a avaliação física. Mas essa questão assim de você olhar para trás, né? Assim, putz, você fez um timeline do. Não é nem que a nutrição, acho que ela está glamurosa, né? Ela está mais valorizada realmente, né? Valorizada, A, sem a dúvida. própria população, ela já tem um valor de um nutricionista que talvez ela não tinha antes. Por quê? Se você for olhar, durante anos, quem eram os nossos nutricionistas? Os nossos pais, né? Chegava ali, moleque de 10 anos de idade, jogava bola. Ai, mãe, tô com cãibra, come banana, menino.
né? Cada mãe, cada pai e mãe tinha a sua receita milagrosa, né? Ah, tô gripado, então toma sucupira aqui, né? Então, rapaz, ainda mais minha família que é de Minas, cara, já toda a família já vinha quase com um livrinho de receita, assim, de doença da família, né? Então, assim, ó, se tomar isso, tem que fazer isso. Então, a nutrição é mais acessível também, né? Agora, quanto que custou a tua cadeira atual, né? Eu não sei se no consultório, eu sei que você fechou lá, não sei se você entregou, Sim, mas a sim, cadeira que você fechei. tá, né, hoje, quando você faz um Ah, atendimento aí, essa né? aqui tá fácil. Olha só que interessante. Até uma cadeira eu comprei junto com a Lais aqui. Tem dias que a gente montou aqui dois escritórios aqui em casa, né? Aham. E eu tô sentado aqui na cadeira que até ela mais usa, foi a nossa última aquisição. R$ 600, Bruno. Aí que tá, que também ao longo de todos esses anos eu aprendi que o valor da cadeira é o de menos, né? Que importa é ser uma cadeira gostosinha, né? Mas quando eu comprei a de 2.000, e realmente foi 2.000 mesmo. Nem sei hoje quanto que seria, não sei. Mas era a cadeira, né? Para mim, naquela época, talvez eu quisesse compensar um menor conhecimento com algo mais glamuroso. Hoje eu sentaria num caixote e tá Mostrar a valendo. queira, né? É. Hoje eu sentaria num Tanto- caixote e tá valendo. Não é a Mas cadeira que vai, só super questão de válida, saúde em si. super vale esse contraponto, né? Quanto foi a primeira cadeira e quanto foi a de hoje, né? Porque você vê até que o seu teve um downgrade, vamos colocar assim, de Sim, preço, né? sim. E a gente teve aqui, na maioria das vezes, óbvio, um upgrade, né? No custo das cadeiras, né? Mas vamos ver, vamos seguir aqui, né? Além do consultório, vamos lá, a gente está falando de palestra, eu sei mais ou menos um pouco dessa história. Mas como é que foi a tua primeira palestra? Aquela assim, Rodolfo, vamos dar uma palestra, aquela sensação ali de pegar no microfone e vou falar, ou sem microfone vai no gogó. Como foi a primeira palestra? Conta aí. Eu sei Bruno, um pouco olha dessa só. história. Quando eu comecei, eu fazia nutrição em período integral, era uma época diferente o curso. Infelizmente, hoje o curso eu vejo poucas horas, eu acho isso errado. Para mim, nutrição deveria continuar sendo sempre o curso integral, talvez até de 5 anos, pelo volume de informações. E à Informação. noite eu fazia administração de empresas. E com o passar do tempo, eu fui me empolgando tanto com a nutrição que eu mal estudava na administração de empresas. Então, na época, eu fazia na Universidade Estadual de Londrina, tinha muita apresentação de trabalho. E, Bruno, eu chegava lá sem saber nada e o meu grupo sempre falava, Rodolfo, lê aqui 10 minutos, vai lá e apresenta. Eu sempre gostei de falar em público, né? Então Você eu tinha lia aquele negócio, facilidade. pegava lá na frente de todo mundo e falava. Na época da nutrição também, né? Os professores viam que eu apresentava bem os trabalhos e me mandavam. Quando eles eram convidados para palestrar em algum lugar, eles ficavam, acho que, ou não tinham tempo, ou não gostavam de fazer isso, e me mandavam. Então eu ia como estudante. Aí a faculdade me deu um cartaz da pirâmide dos alimentos, né? Era Tucunduva, eu pegava aquilo debaixo do braço e ia, né? Em academias, em colégios. Então, durante a faculdade, eu fiz algumas palestras, né? A primeira, realmente, que foi depois de formado, né? Foi na cidade de Londrina. E, assim, algo muito interessante também, que eu não tinha roupa para palestrar. Né? Eu estava no comecinho ali, naquela dureza, não tinha um tênis bonito, um sapato, então nem se fala. E aí eu tive que pegar emprestado uma roupa para Tinha, palestrar. tinha meia. Meia tinha, né? Já era alguma Ah, coisa, né, você vê Bruno? que mudou, né? Alguma coisa. Agora a gente tirou a meia. O estilo é sem meia agora. Então, assim, o fato de eu estar ali, eu estava tão feliz, né, que realmente não teve aquela questão assim, de receio, de medo, tal. Foi uma realização, porque eu sempre quis, né, ser professor, eu sempre quis ser palestrante, muito mais do que trabalhar no consultório, por exemplo. Não, massa demais, né? É legal, né, relembrar essas coisas, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, você é um cara que eu lembro uma vez quando você fez um post assim, era um mapa do Brasil e você tipo botou a sua marca, né, em todos os estados. Eu falei, caraca, Rodolfo, não sei se você vai lembrar disso. Falei, que demais. Claro, Queria eu setembro de conseguir, 2014. queria eu um dia carimbar todos os estados organizando um evento. Só que é completamente diferente. Você ir dar uma palestra em todos os estados, né? Considerando o DF são 27, do que você organizar 27 eventos em 27 estados, né? Então, assim, eu posso te falar que eu acompanhei, obviamente, muitas vezes nos eventos da BF, mas você já teve um cara que deu anos-luz de aulas por aí. Queria saber de você, palestra que você mais, sim, pô, fechei o olho e me veio ela quando a gente fala de palestra mais emocionante.
E também ter, talvez, uma diferença da palestra que você saiu de lá assim. Eu te conhecendo, eu realmente você sei que Eu me você cobro fala, mais muito. satisfeito talvez foi a última, porque você se dedicou demais nela. Mas sei lá, qual foi a que você mais, assim, pô, eu sinto um prazer, uma emoção ao lembrar dessa palestra que eu dei, seja ela por qualidade, situação, momento, né? E qual foi que você se deu por mais satisfeito? Ah, mais emocionante não tem nem o que dizer, né, Bruno? Foi ano passado no Arnold. Você acompanhou tudo, né? Eu já tinha falado com você que eu não tinha condição de ir devido à cirurgia. E realmente, se for analisar friamente, eu não tinha condições de estar lá, né? Poderia ter acontecido um grande acidente ali. Era uma pessoa esbarrar na minha cirurgia, eu poderia perder a cirurgia, né? Mas assim, a hora que eu desliguei, eu fiz o vídeo, né, anunciando que eu não iria e te mandei. A hora que eu desliguei aquele vídeo, né, eu falei, me achei a pior pessoa do mundo. Eu falei, eu estou desistindo. Isso não existe, isso não pode acontecer isso na minha vida. Eu desisti de estar no lugar que eu sempre sonhei em estar. Né? Então, realmente, eu ter tomado a decisão de ter ido foi uma grande vitória pessoal, arriscado, obviamente, mas no fim deu tudo certo. Isso me trouxe assim uma força muito grande. Palestra que eu fiquei mais satisfeito foi a 2006, em Juiz de Fora. Eu comecei a palestrar pelo Brasil em 2004 com o professor Valdemar Guimarães e algumas situações aconteceram de perrengue mesmo. Por exemplo, ter problema no som, ter problema na luz. E sempre que acontecia isso, eu olhava para o Valdemar, ele já assumia a minha frente, né? E em Juiz de Fora, eu abri meu computador, a hora que eu liguei, ele queimou. Ele queimou minha apresentação toda, tá ali. Daí, de imediato, eu pensei, eu não vou chamar o Valdemar, não. Baixei o computador e dei a palestra durante 4 horas, sem qualquer recurso audiovisual. Então, ali, realmente, eu senti que, pô, daqui para frente, eu vou dar um passo grande, eu vou dar um passo grande aqui na minha carreira. E, colocando uma terceira linha aqui, é uma Aham, nova era na minha vida de palestrante. Aconteceu mais uma vez com vocês esse ano, no Arnold Experience, né, no Arnold Conference uhum, Experience, porque ali realmente foi o início do Rodolfo professor também do ensino à distância. Né? Porque, uhum. por mais que a gente goste ou não, pode acontecer o modo híbrido, mas o ensino à distância realmente é um grande passo realmente para a obtenção do conhecimento. Se o Rodolfo, estudante, estivesse na era do ensino à distância, ele poderia ter se formado com uma capacitação muito, muito maior, porque eu não tinha condição alguma de pegar um ônibus, vir para São Paulo e fazer um curso presencial. Então, ali realmente foi muito difícil. Aquela palestra eu fiquei muito nervoso. Né? Eu fiquei muito nervoso. Eu ficava andando em volta do computador. Caramba, meu Deus do céu, por que eu aceitei isso aqui se eu não estou preparado? Eu devia ter treinado antes. Aquela eu fiquei nervoso, Bruno. Mas Ô, ali realmente foi um grande passo que eu tenho certeza que eu dei, que nós vamos ainda fazer muita coisa aí com certeza juntos no nível EAD, né? vou começar de trás para frente aí, né? Suas considerações. Essa questão do EAD, ele foi super valorizado no momento de pandemia, né? E eu falo muito para as pessoas que as pessoas estão acostumadas com live, Zoom. Cara, na hora que alguém pisar num palco de novo daquele do Arnold, vai tremer nas pernas, não vai ter como, porque tá desacostumado. O cara vai falar, assim, a gente tem a brincadeira, assim, o cara é palestrante do Instagram, né? O cara nunca subiu num palco de verdade. Eu acho que agora a gente vai ter os palestrantes de Zoom, porque é óbvio, muita gente se capacitou, isso é fato. O cara aprendeu a ter didática, o cara aprendeu a ter É muito diferente. a É muito preparar a aula, diferente. mas subir ali, meu amigão. Fala aí, em 2016, subir ali, de repente entra o Arnold na sala, você não sabe nem mais o que você fala depois, né? Então, essa questão do ensino à distância, eu falo com alguns clientes aqui, eu sou obrigado a reconhecer, né? Eu até mandei um livro para o Renato, né? Porque vai que ele agora, eu, né, com o escritor, palestrante, ele me convida para dar uma aula aí na pós de vocês. Com Né? certeza. Se duvidar, o livro dele vai chegar antes do seu, hein? Vai achar que é marcação. É, eu acho que nós vemos dois momentos, Rodolfo. Vocês cresceram muito com a questão da pós-graduação à distância, né? E eu já falei de pós com vocês aqui, assim, eu penso diferente. Eu comecei com o Renato sobre isso. E nós crescemos com os eventos, o Science Play explodiu. Então, assim, eu até brinco que quando voltar os eventos presenciais, os ensinos à distância vão continuar a ser mais valorizados ainda, Tenho né? certeza. Porque, Tenho assim, certeza.
Eu lembro, no ano passado nós fizemos uma baita promoção de maratona de fim de ano no Science Play. Cara, a gente vendeu pra caramba. E a pegada era o seguinte: você agora está no final de ano, aproveita, estuda o Science Play da sua casa, do seu computador. Uhul, né? Que massa. Vendemos pra caramba. A gente foi montar agora a programação de final de ano. Eu falei, cara, eu vendi, fique no computador o ano inteiro. Eu me recuso a fazer qualquer promoção de vá pro computador e vá pro Science Play no final do ano, sabe? Então é bem diferente isso quando você fala de ensino à distância. E aí, voltando aí da palestra do Arnold, né? Quando você citar mais emocionante, é óbvio, por acompanhar um pouco sua carreira, acredito que aquela pode ter sido uma. Eu perguntei porque vai que tem outras histórias que a gente desconhece. Mas o que me marcou muito daquela palestra ali, fora a sua coragem, sua determinação, cara, que do lado da organização é terrível um cara teimoso como você, né? Cara, tudo para dar errado. O cara não pode ficar em pé, ele quer ficar em pé. Aí tem outra coisa, que por norma de segurança, o palco tem que ter A rampa? a rampa. Cara, mas a rampa fica afastada, ninguém nunca usa aquela rampa. A gente fala, mano, foi a primeira vez na vida alguém vai usar a rampa de acesso ao palco, né? Então, pronto, tem história tanto na organização como para o palestrante, né? Então, acho que foi muito bom esse momento. Rodolfo, qual a maior dificuldade profissional quando você começou no consultório? O que você acha que foi difícil para você naquele momento? Bruno, é difícil falar de dificuldade, porque eu nunca vejo dificuldade como algo ruim, eu vejo como um crescimento. É igual hoje estamos passando por um problema que ele é global, né? Então, por exemplo, quando aconteceu a pandemia, eu tinha acabado de dar uma aula inaugural para uma pós-graduação com 150 alunos na turma presencial. Aquilo, assim, de primeiro momento, né? Você dá O aquela, que eu né? faço, né? Meu Deus do céu, meu sonho está indo para o espaço, né? Mas aí é a hora de levantar, respirar firme, vamos lá, vamos motivar esses estudantes, vamos mostrar que realmente a vida não é fácil. De novo, é um problema hoje global, mas são problemas que todo mundo tem dentro de casa. Às vezes é um familiar doente, é um problema de saúde. Eu tenho um aluno na nossa pós-graduação que está fazendo tratamento com câncer e está lá. Toda a aula, tudo focado, participando de todas as atividades. Então, tem pessoas que estão vivendo, sempre vivem problemas muito maiores, até mesmo do que esse global, né? Então, dificuldades desde quando eu me formei não ter computador, nenhuma porta se abriu para mim quando eu me formei. Eu tive nem a academia do Você veio Valdemar de que uma, aceitou como nutricionista. você veio de uma cidade pequena, né? Então você teve Uma cidade dificuldades muito média, né? características, né? Uma cidade Não, média, é né? perto comparado Londrina, a né? São Paulo aí, né? Eu tô querendo assim. Aí Então, sim. assim, as oportunidades são outras, né? Pô, vamos lá, o primeiro atendimento seu, em 2004, que você falou? Sim, Então, pô, 2003. 2003, 2004, na cidade de Londrina. Então, assim, não tinha internet, não tinha. Pô, você anunciava Rodolfo Pérez onde? No rádio, né? No Tinha que fazer programa de rádio! rádio. No rádio! Pior que é Dependendo, verdade. dependendo da cidade, você pintava muro, né? Assim, faça a sua dieta, né? Outdoor, tinha aquela Você acha que eu estou campanha. brincando? Tinha uma loja de suplementos na cidade que me convidou, me ligou, descobriu que eu estava atendendo na academia. Rodolfo, a gente pode usar aqui, usar em termos, né? Você criar dicas de nutrição para a gente colocar numa vinheta na rádio. Aí ficava o tempo inteiro, o dia inteiro na cidade. Agora com vocês, dica de nutrição de Rodolfo Pérez. Aquilo minha agenda explodiu. Massa Era o demais, é massa rádio, demais. né? E se precisasse, Bruno, ia sair com. Eu ficava na academia com um Megafone. cartãozinho no bolso, no meio da sala de musculação. Mas isso aí vem da minha criação, né? A criação, a minha mãe sempre foi muito dura. Minha mãe sempre teve aquela postura que hoje tá bem diferente, né? Minha mãe sempre foi muito seca, muito fria comigo nesse sentido. Extremamente amorosa, como logicamente, mas no sentido profissional até hoje. Você ligar para ela, nossa, mãe, tô tão cansado, nossa, dela, ih, mas que frouxo, não sei o quê, não queria tanto trabalhar com isso. Sempre, né, ela me motivando. Então, ela nunca me Desafiava, deixou, né? né? E quando eu me formei, deu aquele medo. E ela já veio para mim para cima, né? Ué, meu papel eu já fiz. Agora é com você, você que se vira. Se não for trabalhar, não vou sustentar vagabundo, não. Ela sempre bateu muito nessa tecla Mas comigo e isso sempre me fez me mexer, né? você já até entrou nesse assunto aí, mas a maior dificuldade profissional de 2020 talvez foi, então, ter aberto a turma da pós com 150, presencial, de uma hora para outra, ela teve que migrar para o digital.
Na verdade, assim, muitas dificuldades, né? Obstáculos, né, Bruno? Mas todos eles, né? Ditado da minha mãe mais uma vez, a gente só não dá jeito para a morte. E durante todo esse tempo, e ainda é minha única preocupação, não é a questão profissional, é a saúde da minha mãe. Minha mãe tem 70 anos, né? Hoje ela é minha vizinha, hoje Perfeito. eu tenho, diariamente eu tenho contato com ela. Os pais da Lais, a mesma preocupação da Lais, porque profissionalmente, vamos ser sinceros, não existe crise econômica. O que existe é um redirecionamento ali da questão financeira. Enquanto alguém que fica parado vai lá para baixo, o outro que teve a visão, né? A pizzaria que está esperando acabar a pandemia quebra, enquanto aquela que era pequenininha que começa a vender delivery cresce, né? Então o dinheiro muda de Perfeito. mão, né? A verdade é essa. Então é simplesmente uma adequação. A Laisa também, mediante tudo isso, até para ficar mais próxima dos pais, ela fechou o consultório em Niterói, eu fechei meu consultório em São Paulo. Hoje a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, a gente janta junto, Massa. coisas assim, né, que no mundo antigo a gente não faria, né? Então, É, assim, na verdade, eu acho que a gente tem que viver o presente, né, no sentido de não ficar antecipando o Você, futuro, né? você falou da palavra dificuldade, né, na pergunta anterior, e é uma coisa que eu sempre falo também, que dificuldade não é coisa ruim, dificuldade é alguma coisa que não foi fácil. Exato, Se você for pegar o oposto da dificuldade, é facilidade, né? Não é ruim ou bom. É dificuldade, fácil foi difícil, né? Então, realmente, não foi um ano fácil. Acho que todo mundo aí, dentre problemas pessoais, obstáculos, né? profissionais, né? Foi um ano de muito aprendizado. A gente até falou esses dias aí você, né? Quando a gente estava marcando. Ops, saiu aqui. É, então, acho que assim, foi um ano difícil. Ao meu ver, você teve um excelente ano, né? Se você for fazer uma geral. Então, Bruno, quando eu falo excelente, eu não falo nem questão financeira, né? Não, não, tô falando É, de ano, tô falando de vida. Tô falando, se até você porque for olhar a sua vida, muito, muito melhor, tem dado mais valor cada vez mais à família, a estar próximo da minha mãe, né? Hoje está vivendo aqui massa. essa situação bem mais próximos, né? Realmente um do outro, e isso agregou demais. É algo assim que, na verdade, eu lutei muitos e muitos anos para conseguir isso. Né? Antes da pandemia, minha mãe já veio para São Paulo para ser minha vizinha, então eu coloquei na minha cabeça, não vai ser a pandemia que vai tirar isso de mim, no sentido de agora que ela está aqui comigo, eu vou me desesperar com o trabalho. Não, eu vou me organizar para estar mais próximo dela. E olha que legal, Bruno, como eu citei, né, vem de uma família muito simples. E aí, hoje, né, com quase 40 anos, faço ano que vem, eu vejo que eu já era milionário quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu só não tinha dinheiro. Mas eu tinha o que hoje eu passei 10, 15 anos lutando para ter de novo, que é tomar um café da manhã com a minha mãe, né? Tá com ela. Hoje Massa. virou minha parceira de treino, 3 vezes por semana ela vai para academia comigo, né? Que massa. Então é aquela história, né, do tesouro tá enterrado no seu quintal e você não enxerga, né? Então, ao invés da cadeira chique no consultório, eu fico com o colo da minha mãe. Enquanto ela Bom, de- estiver aqui, bom, obviamente, que aproveitar cada bom dia. demais. Aproveita que você merece. Eu sempre achei muito bonita essa relação, sempre te falei isso, inclusive, né? Quando você faz aquelas missões de igreja com sua mãe, acho sempre muito legal. E sempre soube que ela sempre foi o teu foco, assim, né? Sua maior dedicação, né? Aí uma pergunta um pouco óbvia, talvez, para a nossa conversa, né? Mas o fim do consultório já teve próximo para você? E qual foi o motivo? Bruno, eu acho muito importante, né, sempre quando a gente almeja ter algo, vamos imaginar quem não tem um consultório. Ele imaginar, não, eu quero ter um consultório, mas e quando eu tiver, o que que eu vou fazer? Por quanto tempo que eu o terei? Né? Porque é igual aquele que ganha na Mega Sena, dificilmente ele vai manter a fortuna. Todo mundo fala que quer fazer uma plataforma de lançamento para ganhar 1 milhão no Instagram. Tá, mas você sabe o que você vai fazer com 1 milhão? A pessoa só pensa, na verdade, em como que vai ganhar, mas e depois, né? Então, eu sempre tive aquela visão, assim que eu saí da academia, vou montar um consultório, vou permanecer nesse consultório durante um determinado período, para depois entrar em outra atividade. Então, desde 2017, que eu venho programando o fechamento do consultório, já são 3 anos. Né, totalmente programado para que realmente eu também não sinta essa mudança do estilo de vida de uma maneira tão drástica. Mas eu fico muito feliz em dizer que desde o início da minha carreira, se eu quebrei foi por achar que eu era bilionário e gastar demais. Mas eu sempre tive um consultório extremamente estável e sempre em crescimento.
né? Mas, Seja a procura sempre cada vez maior, cada vez valorizando, obviamente, né? O valor da consulta acaba acompanhando de acordo o volume da procura. Então, eu nunca tive em nenhum momento da minha carreira uma situação que, caramba, eu não vou conseguir pagar a conta do consultório, ou então estou ganhando mal com o consultório. Eu considero a vida profissional no consultório como uma vida profissional de bastante sucesso. Isso me deixa bem feliz. bom demais. E uma qualidade que fez você chegar onde você chegou? A responsabilidade, sem dúvida alguma, Bruno. Poderia dizer que é conhecimento e tal, mas não, é responsabilidade. Quando eu mal sabia o que era carboidrato, proteína e lipídio, chegava sempre 1 hora no mínimo antes do primeiro paciente e eu nunca ia embora antes do final do meu expediente. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse um paciente marcado às 2 horas da tarde, eu chegaria às 7 horas da manhã no consultório. Se o paciente fosse embora às 3 da tarde, mas na minha agenda estava ali que o meu trabalho iria até às 8 da noite, eu ficaria até às 8 da noite. Aí eu volto naquilo que eu disse que eu faço até hoje, de não olhar na agenda no dia seguinte. Porque para mim não é o fulano ou o beltrano que vão determinar o meu trabalho. E sim, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora no consultório. Né? Então, sem Uma, dúvida uma, alguma, uma vez eu lembro foi disso também. responsabilidade. Uma vez você postou uma foto, eu lembro que a gente conversou sobre isso. Que é isso, né? Assim, a maioria das pessoas hoje fala assim, minha agenda é até às 18. Aí, de repente, aqueles 2 últimos pacientes furaram ou não foram, ou a agenda está vazia. A pessoa pega e vai embora. É hora de Aí você fala produzir. assim, hora de produzir, vou ler um livro, vou, né, estudar mais alguma coisa. Eu lembro muito bem dessa nossa conversa. Então, assim, eu acho realmente muito interessante, né? Então, a responsabilidade, acho que a sua determinação também é uma qualidade que eu sempre vi de forma muito nítida. E qual que é um defeito que você tem, assim, que você sempre, constantemente, nossa, sei lá, eu sou impaciente, mas eu sempre busco melhorar a minha impaciência. Qual é um defeito que você acha que você sempre busca melhorar, está sempre buscando resolver? Eu acho que é o grande mal de boa parte das pessoas, que é a ansiedade, né? Tentar controlar a Tamo junto. ansiedade. Isso acho que é uma questão da tecnologia também, é um grande malefício, potencializador, né, na verdade, dessa questão. Então, sempre tentando controlar, mas a ansiedade, na verdade, de tarefas do dia, não ansiedade pensando no futuro, né? O que eu vou fazer em 2000 e sei lá quanto. Por exemplo, acordei hoje já com a agenda na cabeça e ansioso para realizar todas as tarefas. Igual você, na sexta-feira, você me mandou uma mensagem, você lembra? Rodolfo, está Aham. confirmada a nossa live? Ué, mas como assim? Bruno, não existe a menor possibilidade, se eu estiver respirando, de eu falhar com você. Não existe isso. Como assim? Não tem como, né? Só se eu Aham. morrer antes, né? Não tem como, né? E realmente, devido a essa responsabilidade, nunca deixar um compromisso ali de lado, né? É. Então, isso eu fico me cobrando, não Você para falando deixar de ser dessa. responsável, mas para Você, respirar, para ficar mais é. tranquilo. Você falando de ansiedade, claramente, quem me conhece, você também me conhece, sabe que eu sou um cara ansioso. Eu posso te dizer que esse ano foi o ano que eu menos sofri de ansiedade. Muito louco, né? Mas talvez eu vou dizer assim, eu comecei a meditar absurdamente. Eu comecei a perceber que não adianta sofrer por antecedência, que a gente não tem situação sob controle. Então, cara, foi muito louco, sabe, Rodolfo? Assim, esse ano, para mim, foi igual eu te falo, assim, um dos melhores a nível de amadurecimento, de tudo isso. Eu perdi minha avó nesse ano por conta da situação, mas, então, assim, não posso falar que foi o melhor ano da minha vida, não. Mas, assim, olhando para uma forma analítica, foi um ano muito bom para mim. Eu tenho muito a agradecer ao ano que eu tive. É, você tem algum anseio de alguma competência profissional, né, que você ainda não domina? Mas dentro da nutrição, Seja nutrição, alguma competência sua. eu quero aprender música. É mesmo? Eu quero aprender a tocar piano. Tá no plano aqui. Vamos ver se esse ano seguinte aqui eu começo. Tá na agenda ali. Bom demais. E vamos lá. E o que o piano você acha que pode te evoluir enquanto profissional? A questão de aprendizado, assim como tem sido a natação para mim nos últimos Aham. tempos, né, Bruno? Que eu poderia ter desistido, rompi os tendões, pandemia, e eu tô lá. Eu acho que é a mesma coisa, é até distribuir um pouco melhor essa minha responsabilidade, essa questão de gostar do passo a passo. O que todo mundo odeia, aquilo que as pessoas querem pular, eu amo.
que é o passo a Massa. passo, né? Respeitar cada etapa e se o professor falar, Rodolfo, é o seguinte, você vai aprender piano você vai tocar muito bem piano daqui 20 anos. Que legal, então eu tenho 20 anos então com atividade. Eu acho o máximo essa questão do passo a passo, é o que as pessoas querem, Que né? massa. Pular, né? Eu tenho, na questão da música, eu tenho esse defeito aí. Eu há anos eu toco violão, mas eu nunca toquei assim. Eu toco violão, mas não toco violão, sabe? Sabe, você chegar assim, toca uma música aí, eu vou falar, cara, não vou tocar, vou passar vergonha. Porque eu comecei a tocar violão, isso em casa, o meu irmão tocava violão, minha irmã tocava violão, e tinha violão lá em casa, e eu falei, cara, que vergonha, não sei tocar violão. E eu aprendi a tocar naquela época, com revistinha, né? Então, onde você bota dedo um, dedo dois, dedo três, você ia fazendo. Então, cara, eu toco muito mal, porque eu aprendi a tocar, inclusive na época não tinha como você ver vídeo aula, não tinha nada disso. Claro, Eu claro. aprendi a tocar só com posição de dedo, então não tem batido, não tinha nada. Então, mas aí hoje, quando você fala assim, o aprendizado do violão, eu tenho certeza que se você for para uma aula de violão, o cara vai voltar uns 10 passos atrás para eu dar 20 para frente. Aí talvez eu não tenha tanta paciência igual você tem, não. Agora, olha só que legal, falando de música, um show. O show do Queen ou o show do Guns N' Roses? Essa aí foi boa, hein? A gente tava junto nos dois, né? Pô, o Qual show Queen, você achei gostou mais? o do Queen foi bem legal. Foi bem É, legal. A foi gente estava em legal. ótimas companhias, foi bem, muito bom. Cara, nós tivemos o show do Queen, foi durante um evento da ISSN em Exato, em Phoenix, na Phoenix, Arizona, e o do Guns foi durante a ISSN aqui em em Brasília, né, que Brasília. nós fomos, né? Agora, uma coisa que eu acho legal foi quando marcou a data da viagem, nós fomos, eu falei assim, o show ele era, sei lá, 60 quilômetros de Phoenix, né, era longeão. Falei, cara, a gente vai, eu já comprei, custa não sei quantos dólares, nós vamos nesse show. Eu não tô nem aí, a gente vai nesse show. E, cara, foi um showzão à parte, e muita memória, muita coisa boa lembrar, né? Rodolfo, você é um cara que você é muito admirado na nutrição, você é muito admirado por muitas pessoas, você é muito respeitado a nível nacional, entre celebridades, atletas, né? Quem que a gente pode citar aí como referência? Eu te falo, por ser de Brasília, é, não é algo comum, né? A gente poder estar. No máximo que a gente conhece aqui e vê na rua é político, né? Então, assim, a gente ainda tem poucas celebridades, mas eu tenho certeza que muitas pessoas te fazem essa pergunta, né? Pô, Rodolfo, quem são os artistas que você atende? Quem são os músicos? Me conta um pouquinho disso aí, porque eu sei que às vezes não pode contar, cada um tem sua Claro. particularidade. Mas os pacientes mais conhecidos. Bom, nessa época, né, do boom realmente da nutrição mais popularizada, né, que a gente pode colocar 2010, aí, na verdade, Exato. adiante, né, até hoje é assim, realmente eu tinha uma procura enorme, né, de artistas e aceitava os artistas no consultório. E aí, lógico, né, era aquele lado muito legal, né, de estar atendendo pessoas que muitas vezes você admira muito e tal, mas é muito difícil para o artista manter uma determinada disciplina e outra, ele é extremamente assediado por outros profissionais que querem usar aquilo em rede social e tal, aquela Aham, exposição toda. Então, era algo assim que eu não me sentia muito confortável. Né? Era literalmente era chato, né, de atender aham. vários e vários artistas. Então, eu fui afunilando realmente para deixar somente aqueles que no consultório não são artistas. Eu vou citar um exemplo dele, que é o Luan Santana. O Luan Santana é meu paciente há mais de 10 anos, mas lá ele nunca teve uma atitude de estrela, nunca teve. Ele é incrível. Eu sou fã dele tanto como cantor e principalmente como pessoa. Então, atender o Luan é alguém como atender a Dona Maria, atender o João. Então, é Massa. muito legal. Agora, ficar aguentando estrelismo, ó, Bruno, já passei da idade já disso É. daí. Em troca de likes em Instagram, tô fora, né? Mas não é uma Então, pergunta que todo mundo te faz, então, assim, né? muito, Por te muito. ver sempre muito Assim, no é âmbito. muito legal falar do Luan, por exemplo, né? Que se ele chegasse no consultório e eu falar, ó, Luan, tenho 3 aqui, você espera? Claro, Rodolfão, tal, tô aqui e tal, ia brincar com todo mundo tal. Diferente daqueles que já aconteceu do paciente me ligar, ó, tô aqui no aeroporto, acabei de chegar de helicóptero, vem me buscar que eu tô com pânico, que estão querendo vir em cima de mim. Ah, essas coisas, né? Chega, né? Aí não, né? Durante lá atrás, E eu até aí, sei, né? Hoje eu não aguento mais isso aí, não. e eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que você também valoriza, né? Quem são os pacientes que não são conhecidos e que merecem destaque? Nossa, Um daí dá. atleta de uma modalidade, né? Até então desconhecida, que eu sei que você tem, né?
Não, muitos, muitos. Mas me vem na cabeça uma paciente atual, né? Que é a Cissa. Né? A Cissa ela é uma grande guerreira, ela tem artrite reumatoide num grau muito, muito elevado. E é uma doença autoimune, não é a osteoartrite, muito mais comum, né? E quando essa patologia está num grau muito mais elevado, realmente é uma luta diária, né? E ela é o xodó, não somente meu, mas de toda a equipe, né? Médica, do Massa. reumatologista, de toda a equipe, porque nós temos resultados com ela que praticamente não são explicados ali pela medicina até então. E ela bate no pé, e eu concordo, e o reumatologista também concorda, que é devido ao foco dela na nutrição. A alimentação dela é como se fosse de uma atleta de fitness, por exemplo, né? A Massa. determinação na rotina de exercício, por mais que ela tenha limitações, né? Para conseguir segurar uma barra, né? Força dela e tudo mais, acaba tendo limitações, o foco dela é de atleta. Então, isso em uma geração hoje, onde é raro encontrar alguém que não está com celular na academia, né? É algo assim, né, de se admirar mesmo. Eu tenho um carinho absurdo por ela, aquela paciente que todo dia ela me manda um bom dia, né? Então a gente criou assim, um vínculo assim absurdo, né? Então é gostoso demais assim você saber que você faz parte da vida daquela pessoa e realmente você está dando a ela mais qualidade de vida de uma forma assim mais direta, né? Não vou nem dizer indireto. Lógico, a nutrição todo mundo, qualquer paciente vai ter um benefício com a sua qualidade de vida, mas como ela mesmo diz, também o reumatologista até concorda, que se ela não tivesse essa determinação, ela poderia até já ter falecido ali há algum tempo, né? Então, realmente, com isso, nosso projeto com ela tem 52 anos, a gente chegar nos 100 anos sem usar bengala. Então, assim, é muito Cara, massa gostoso, né, fazer demais. parte desse projeto, né? Isso Bom sim é projeto, demais. não é projeto verão. É projeto vida, né? Projeto Rodolfo, vida. para você, o que seria o fim do consultório? Eu vejo, Bruno, primeiro, né, pensando no profissional assim como eu, que já tem o seu consultório. Muitas vezes ele pode ter um outro objetivo, por mais que o seu consultório esteja no ápice, né? Ele pode não desejar mais aquilo e ter outro desejo. E chega um momento da vida, quando você faz muito bem a sua vida financeira, você pode escolher, né? Por exemplo, Bruno, não dá nem para comparar o meu salário como professor com o meu salário como nutricionista num consultório badalado, né, com agenda lotada e tudo mais. Mas hoje eu quero ser professor, então independe da questão financeira nesse momento para mim. Lá atrás não dependia, eu precisava realmente ali ganhar dinheiro, né? Então, eu acho muito importante também, aproveitando, o nutricionista ter outras fontes de renda, não viver apenas do consultório, para não acontecer o que Importantíssimo. aconteceu comigo lá atrás. De eu vivia apenas do consultório, ganhava, gastava tudo que ganhava e realmente eu quebrei, né, depois de alguns anos de carreira. Então, isso sim pode ser um fim do consultório nesse sentido. Agora, a gente pode também fazer uma discussão a respeito de tecnologia, né? Mas eu vejo muito mais a tecnologia agregando ao nutricionista que Perfeito. aceitá-la do que no sentido de ser substituído. Né? Um aplicativo, por mais inteligência artificial que ele tenha, ele não vai substituir um bom nutricionista. Agora, aquele que atrasa, aquele que atende mal, aquele que só calcula cardápio, esse o aplicativo vai ser muito Já foi, né? melhor, né? E até algo que você comentou que me chamou a atenção é o fato de, na hora que o paciente sai da sala, o nutricionista não o acompanha mais. Mas pode acompanhar, sim, já temos algumas ferramentas para isso e vão melhorar cada vez mais, do nutricionista estar dentro do bolso do seu paciente por meio de um aplicativo ali, onde ele pode estar registrando ali algumas situações bem interessantes. Então, tá em conjunto com a inteligência artificial, eu vejo que isso vai ser uma necessidade, né? Agora, quem não aceitar isso vai ser, e não tiver capacidade, né, para realizar uma excelente consulta, vai ser realmente substituído e não vai nem conseguir ter consultório, né, nessa era da idade mídia, né, que nós vivemos. E aí, contemplando aí o fim do consultório, né? O que você acha que um profissional, né? O que ele deve fazer para não deixar o consultório chegar ao fim? Aí já é uma mensagem mais direta, ó, minha dica é que você faça isso. Bruno, o que eu tenho observado, tanto como professor, e também falando aqui tendo contato com inúmeros outros profissionais, isso aqui na verdade eu posso levar para outras áreas também, é saber utilizar a tecnologia, redes sociais e tudo mais com inteligência. Aí todo mundo deve estar pensando, é fazer o post certo para ganhar seguidores. Não, é pelo contrário,
utilizar apenas o essencial do seu tempo para isso. Né? Daí cada um tem a sua estratégia, ou contratar agência, ou não sei o quê. Agora, o que eu tenho observado, principalmente dos mais jovens, é um gasto de energia absurdo ali e falta energia para se doar para o paciente. Porque, vou ser bem sincero, Bruno, para encher uma agenda do consultório, não é difícil. Não é difícil. Na verdade, você simplesmente precisa atender bem aquele paciente, perguntar para aquele paciente da família, e seu pai, ele se alimenta bem? Ah, não, traz ele aqui para mim, e a sua mãe, e seu irmão, e seu filho, seu nutricionista da família. Né? Chegou um ponto no meu consultório onde tinha semana que eu atendia quase que só famílias, né? Que fechavam meio período cada uma. Né? Então, realmente, você ter a confiança de uma família, isso lota a sua agenda. Então, não é uma missão impossível você ter uma agenda cheia de uma maneira até que rápida, né? Mas esse rápido desde que você se aprimore para isso. Não adianta você se formar já com uma agenda lotada. É importante que gradativamente essa agenda vá enchendo. Então, você respeitando o seu paciente, você se dedicando ao máximo possível. Vou dar um exemplo. Não deixar uma consulta atrasar, o paciente está esperando na recepção enquanto você está lá no Instagram bisbilhotando a vida dos outros ou fazendo post. Tenho certeza que isso acontece com boa parte dos profissionais que são muito, né, viciados ali em internet e rede social. Então, é gerenciar o tempo, né, postar ali o útil, de se dedicar realmente, na verdade, ao consultório naquele momento, né? Não, bom demais. Pô, Rodolfo, que papo, né? Acho que só tenho que te agradecer aí. Acho que um dos grandes benefícios dessas lives que eu fiz é poder ter essa conexão. Eu tenho uma amizade com a maioria dos grandes profissionais hoje no país, de poder chamar e conversar talvez um assunto que pouco você já conversou abertamente, né? Então, quem voltar no meu perfil vai ver live, pô, foi com a Roberta, com a Denise, com a Andréa Naves, com a Priscila Antunes, com o Bruno César, né? Então, com a Karina Wassal. Então, assim, tem N profissionais que a gente teve um bate-papo franco, assim, como a Lídia, que escreveu um capítulo do livro, psicóloga, né? Então, falando de comportamento humano dentro de como lidar com cada fase de paciente. Nossa, então, foi legal demais. Quem quiser isso acompanhar essas lives, está salvo no meu perfil. E aí, Rodolfo, antes de abrir para pergunta para o pessoal, só lembrando, né? Quem quiser depois adquirir aí o livro O Fim do Consultório, vai lá no link do meu perfil, que tá na pré-venda até dia 15, e são poucas unidades. Eu não sou um best-seller igual o Rodolfo, né? Então, meu investimento, eu não sou um best-seller, eu não sou o cara que investe em mídia aí no Instagram, né, Rodolfo? Fazendo. Até óbvio que a gente teve que fazer uma quantidade de conteúdo para poder chamar a galera para atenção para o livro, mas convido quem tiver interesse, então, realmente correr lá e garantir o livro, já está à venda. E queria agradecer, Rodolfo, mais uma vez aí a tua presença e abrir aqui para a pergunta do pessoal. Já deixei os comentários abertos aqui. E aí, deixa eu só fechar aqui, que já tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se tem. Tinha coisas sobre consulta, mas aí você já falou que não tem consulta. Bom, tem uma pergunta bem legal a Liza aqui. Tá atendendo, manda para a Liza. Pronto. Então, olha só. Quais sugestões de outra fonte de renda para o Nutri de consultório, né? Então, vamos ver isso. Bom, aí logicamente vai depender do perfil de cada um. Eu me dei muito bem com investimentos, né, Bruno? A gente já conversou bastante sobre isso, né? Então, quando eu tive eu quebrei em 2008, eu pus na minha cabeça que eu nunca mais passaria por aquela situação. Então, a partir dali eu comecei realmente, né, bem devagarinho, um caminho para me tornar um investidor realmente, né? E para mim, para o Rodolfo, com a minha característica, isso deu muito certo e vem dando muito certo, né? Eu tenho a tranquilidade de dizer que eu atingi minha liberdade financeira já há algum tempinho, né? Então, hoje, se eu parar de trabalhar com nutrição, minha vida não vai mudar em nada, né? Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, mesmo padrão de vida, mas isso é porque comigo isso funciona, a minha característica. O que eu quero dizer com isso? Igual, eu tenho amigos onde tudo que eles ganharam até hoje, eles colocaram na sua empresa, ou investiram em determinadas situações, ou constroem casas, loteamento, enfim, né? Cada um tem o seu perfil. Eu gosto de lidar com números. E o que eu observo? É muito diferente quando meu trabalho com investimentos é algo muito frio. Então, dificilmente eu erro.
né? Estou sempre muito antenado em tudo que está acontecendo, tá? Boa parte do dia eu dedico a isso. Dificilmente eu erro. Por quê? Porque ali não tem coração. Agora, para fechar o consultório, Bruno, meu Deus do céu, assim, por isso que eu levei 3 anos. Né? Para comprar alguma coisa ou vender alguma coisa friamente é fácil. Agora, para eu fechar o consultório foi desde 2017 aquela situação. Ai, meu Deus, será que eu fecho? Será que não? Ai, caramba, aí eu vou sentir falta e tal. Então, quando você tem uma fonte de renda exclusiva sem coração, é muito mais fácil. Então, é legal a gente ter essas duas questões. Aquilo que a gente O, ama fazer, a nossa área, e outra ali mais fria para garantir ali o futuro. eu vou acrescentar, né, nessa pergunta dela, Rodolfo, uma coisa que eu acho que é muito importante. Com certeza você fez isso quando você deu uma readministração profissionalmente, né? Que o profissional ele tem que se ver primeiro como um funcionário. Vou dar um exemplo. A minha consulta, só para ser conta mais fácil, é R$ 100. Se eu atendo 10, ganhei R$ 1.000. Quanto eu gasto? R$ 1.000. É a Eu maioria fazia das isso. contas hoje, eu tenho certeza. E o pessoal continua fazendo até hoje. O negócio é você ter todo o custo da sua clínica, do seu consultório e definir, obviamente, com quanto você fatura, quanto que você pode se beneficiar daquele seu retorno. Então, vamos lá. Pô, eu faturei 20 mil esse mês. Eu preciso, para minha vida, de 20 mil no mês? Não, eu preciso do meu aluguel, meu carro, minhas contas. Sei lá, eu preciso de 8 mil. Eu preciso de 8 mil. Cara, com 12 mil você pode guardar dinheiro para reinvestir no consultório. Você pode guardar dinheiro, inclusive, como reserva financeira. Você tem que tirar um salário para você. Até mesmo naquele mês que o seu fluxo de caixa, a sua consulta diminuir, o próprio consultório, que é aí a sua empresa, tem, inclusive, o dinheiro no bolso para poder te pagar aqueles 8 mil que você decidiu que seria o teu salário. Então, isso é importantíssimo para você ter uma estrutura linear, né, de ganho, para que quando você vai fazer uma aposta além do consultório, você inclusive sabe o quanto é o seu poder de aposta. Seja o mercado financeiro, seja, sei lá, eu tenho muito conhecido nutricionista que abre um restaurante, que abre uma outra situação, abre realmente um outro negócio. Mas antes de ir para fora do consultório, você tem que organizar muito o seu consultório. Né? Eu acho que essa é a grande sacada. Até um adendo, Bruno, algo que uma empresa enxerga desde sempre, e o nutricionista que não se vê como empresa, ele acaba não enxergando, ele vê quanto ele ganha no mês e não vê quanto ele ganha no ano. Né? Na verdade, meu faturamento é anual, não é mensal, é o que eu ganho no ano, ao longo de um ano, porque os meses não são iguais, pensando aqui numa administração de um consultório. E outra situação também, nutricionista não tem 13º, né? Então, a maneira de se ter um 13º é trabalhar 2 sábados no mês. Seja abrir a sua agenda, ou no caso, palestrar, fazer alguma outra atividade, até mesmo dentro aqui da nutrição. Então, sempre foram 2 regras, né, que eu tive, né? Criar o meu 13º para chegar a dezembro eu estar tranquilo, que é quando chega em dezembro que aperta, e janeiro é um mês repleto de contas, né? Imposto trimestral, IPVA e outras coisas, e muitas vezes a pessoa já vem quebrada das férias de dezembro, né? E essa questão de enxergar ao longo do ano, não enxergar apenas mensalmente. Aí a pessoa ganha muito dinheiro setembro, outubro e novembro, projeto verão, dezembro atende 15 dias, janeiro 15 dias e se lasca completamente. Né? Então essa visão tem que ser colocada desde o início. Eu aprendi errando. Né? Agora, quem já se formar né, sabendo disso, sai muito na frente. É. No livro, eu tenho um capítulo lá, Rodolfo, que é bem legal. Eu trouxe ferramentas de inovação, que inclusive eu uso aqui dentro da empresa, né? Então, são técnicas de design thinking, por exemplo, e como você estimula o lado criativo. Então, quando ela faz a pergunta, né? O que fazer para? Então, aí lá no livro tem uma operação bem legal, que é de brainstorm de ideias, de como você consegue estruturar tudo isso para que isso seja viável, sabe? Eu sou o cara que eu sempre falo, o cara dos post-it, né? Sai escrevendo, post-it tudo quanto é lugar. Então, eu dividi com o pessoal que é uma técnica de design de serviço, né, de como você consegue. Muita gente hoje quer lançar um curso online, um grupo de, né, um nutricionista, um grupo de emagrecimento. Legal, como você tira isso do papel? Né? E não é uma fórmula de sucesso, não é uma fórmula aí de você ficar famoso online, não. É você conseguir pegar um projeto que você pode fazer isso tanto para abrir um restaurante quanto para você fazer um curso online. Então, o livro, igual eu te falo, assim, eu acho que tomara que você goste. Quando chegar aí, você me fala. Desligando aqui, vou até ver por onde está no rastreio aqui o teu livro que eu mandei com muito carinho. Realmente, eu fico muito feliz desse bate-papo. Não tenho dúvida nenhuma, Rodolfo, que você acrescenta muito.
tecnicamente na vida dos profissionais, profissionalmente, né, na carreira desses profissionais, né? E querendo ou não, Rodolfo, mas você como um dos mais antigos, sim, você inspirou muitas pessoas para elas estarem aonde elas estão. Então, em nome de inúmeras pessoas que ali, às vezes, ao desistir, ouvir uma palestra sua, cara, te ver ali no Arnold, realmente daquele jeito, eu olhava, eu não sabia se eu ficava puto ou se eu admirava, naquele momento, né? Hoje eu só admiro. Mano, o que esse cara tá fazendo aqui, pelo amor de Deus, né? Eu realmente, então, eu tenho muito a te agradecer. Eu acho que a gente já dividiu excelentes bate-papos, excelentes momentos, né? Excelentes conversas, né? É, Fico muito feliz hoje de te ver, inclusive, aí com a Liza, né? Eu sempre brinco aí com ela. Como tudo começou, eu fico morrendo de rir, né? Eu falei, que beleza, né? Quem diria que ia chegar onde chegou? Fala aí, Rodolfo. Foi Muito na bom. BF, né, que a gente se conheceu. É, Nos eventos da então, BF. eu fico muito feliz aí de poder estar caminhando junto com você essa história toda aí e realmente só te agradecer por essa live de hoje. E se quiser finalizar com algum comentário, se ninguém quiser mandar alguma pergunta, deixo você aí poder fazer suas palavras finais. E Bruno, primeiramente, né, não, você tem todo o nosso respeito, eu como nutricionista, todos que participaram da live, todos os palestrantes que estão sempre com você, porque eu já falei isso 1000 vezes e falo de novo. Realmente você mudou o cenário da nutrição no Brasil com um nível de eventos que nós não estávamos acostumados. Né? Eu palestro desde 2004, né? Comecei a palestrar com você, se eu não me engano, em 2012, não lembro exatamente para o nosso primeiro evento. 13. 13, né? 2013, 13. nosso primeiro evento. A partir dali mudou desde o palco, o respeito ao palestrante, o nível das palestras, reunindo ali profissionais do mais alto nível. Isso exige, né, com que a gente esteja cada vez mais preparado. Ninguém põe o pé num palco de um Arnold, de um Cine, sem estar preparado. Por melhor que seja o profissional, por mais experiência, ele vai ali se estudar mais, buscar uma palestra melhor e além disso, né, o volume de profissionais que você vem auxiliando, profissionais onde na graduação o conteúdo é raso, na boa parte também das pós-graduações o conteúdo é raso, que se não fossem os seus congressos, realmente esses profissionais não chegariam onde chegaram. O exemplo disso é a própria Liza. Né? A Liza, durante a sua graduação, ela estava em todos os seus eventos, ela era do Golden, né? Estava sempre em todos os cines, foi aí que eu a conheci. Pois é, esse relacionamento aí atrapalhou meu Golden, deixei de vender Golden pra Liza. Agora ela começa a namorar o Rodolfo, parou de comprar Golden, pegou o Free Pass, rolou, não, volta aí, ué. E hoje eu vejo, né, o sucesso profissional que ela tem com a agenda cheia, e se não fossem aqueles cursos, né? Lá que ela fez com a ABF, logicamente continua, né? E se atualizando, não teria todo esse sucesso. Né? Então você aí, você tem meu carinho e meu respeito. Esse livro também, ele vai agregar demais a todos nós. Você já me perguntou sobre o que me fez ter destaque na nutrição? Além da responsabilidade, leitura, Bruno. Eu diria que esse é um ponto-chave que falta muito para as pessoas. O pessoal está lendo muito post de rede social e não está lendo livros, né? E não é apenas livros de nutrição. Eu sempre leio um livro de nutrição associado à nossa área de nutrição, mas paralelo a isso, algum outro livro de empreendedorismo, algum livro de história, algum assunto que eu goste. Porque eu sempre penso assim, por pior que seja o livro, vamos supor que o livro, não está legal. Pelo menos eu estou melhorando minha gramática, minha concordância, então alguma coisa ele está agregando. Quando é bom, Deixa eu então, te fazer uma pergunta. Você já escreveu o quê? 3 ou 4 livros? Eu escrevi 6, Bruno, e agora... 6? Pô, eu tô contando errado. Mas eu tô... Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, eu tô meio assim. Eu terminei de escrever esse, mas o ano foi intenso, né, Rodolfo? Também tem isso. Cara, eu não tô conseguindo mais ler nada depois que eu terminei. Eu pego um livro hoje e falo, nossa senhora, não tô dando conta. O que acontece comigo... Isso rola com você também? O que acontece comigo, eu nunca leio um livro que eu escrevi. A partir do momento que imprimiu, deu. Eu não olho mais, porque eu morro de medo de encontrar algo errado ou algo assim que eu já queria acrescentar alguma coisa e eu querer reimprimir o livro, né? Mas isso acaba sendo até normal entre os palestrantes, entre os escritores. Porque o que eu te falo assim, não é nem assim, o meu realmente eu não li não, depois que eu escrevi. Mas o que eu digo é o seguinte, eu estou estudando empreendedorismo, eu não consigo pegar agora, nesse momento, ler o livro, sabe, assim, porque eu fico, nossa, esse devia estar aqui,
Porque agora eu tô com a cabeça que eu Entendi. sou escritor. Eu sou Entendi. escritor, então isso vai estar no próximo, você entendeu? Mas eu tô com a cabeça cheia, então não tô conseguindo ler sem pensar, inclusive, assim, no quanto que isso agora... Nossa, eu tenho que marcar isso aqui, que eu tenho que passar isso para as pessoas. Porque agora, né, Legal. eu sou É assim escritor. mesmo. Então eu tô meio cansado, sabe? Eu não tô conseguindo ler muito, não. Mas uma coisa que você falou de livro, uma coisa que aí eu já uso nessa minha adaptação à leitura, eu leio muito livro de empreendedorismo, e eu sempre mesclo um livro de empreendedorismo com algum livro que eu falo que é um livro nada a ver, né? Um livro sobre filosofia. Então, Romance, por cara, aí vai. não, romance não, eu digo mais, por exemplo, putz, propósito, uns livros meio mais Perfeito. espiritual. Não, de verdade, eu tenho Perfeito. um lá, eu tenho um, como é que é o nome que eu tô? Esse eu parei, putz, eu esqueci agora. Esse foi o livro de Mirdá. É um livro bem espiritual, assim, sabe? Então não tem nada a ver, não tem nem da Igreja Católica, né? Da religião do qual eu sou mais próximo. Mas eu gosto muito de fazer essa mesclagem do De empreendedorismo, aí assuntos, eu de pego um livro nada a conhecimento. ver, exatamente. Então eu faço desse jeito. Mas bom E, demais, Rodolfão. e, Obrigado por toda a consideração aí também ao meu trabalho. Eu acho que eu e você somos muito parecidos pelas respostas aqui. Isso a gente já sabia também há muito tempo, né? Nosso nível de dedicação é enorme. Então, eu vi uma colega colocando aqui o tanto que foi inspirador te ver lá naquele palco do Arnold, né? Para legal. quem estava lá na hora, não teve como, ao anunciar, né? Nós temos lá a mestre de cerimônia. Eu falei, não, deixa que o Rodolfo, eu que chamo ele pro palco, né? Aí chega na hora, chora, né? Fala assim, pô, cara, você emociona a gente. Porque na hora é uma admiração. Mas igual eu falei, eu não consigo esconder que, porra, eu tava naquela tensão entre tô feliz que a gente tem um palestrante ou tô Tá puto, né? Que o preocupado. cara tá desse jeito, né? Mas, Exatamente. mas algo Não, cara, interessante, muito legal, bom. Bruno, voltando até nessa questão do Arnold, até para a gente encerrar também, se eu não fosse, na minha concepção, eu estaria ajudando Ia, os tá, ia, ter alunos te, ia te doer até hoje isso. Isso eu tenho e, certeza. e não somente em mim, eu penso assim, nos alunos, eles verem que é fácil desistir, que o Rodolfo lá está todo arrebentado, ele não vem e acabou. E ponto final. E como professor hoje, eu bato muito nessa tecla, porque a maior parte das pessoas, eu não tenho ideia de estatística, mas eu posso garantir com certeza absoluta, a maior parte das pessoas desistem daquilo que elas querem, daquilo que elas sonham. Então, realmente, parece que é clichê, coisa de post de Instagram, mas não pode ter plano B. Né? Aquele palco, Bruno, eu sonhei a partir do momento que eu comecei a palestrar, aí sim veio o sonho realmente de estar nos maiores eventos. Então não é no momento que eu cheguei no maior evento em si que eu vou desistir. Né? Eu falo muito para os alunos, não é desistir de uma pós-graduação, desistir de uma graduação. Isso não pode existir a não ser que você tenha um outro sonho. Você entrou no curso de nutrição e viu que você não tem nada a ver com aquilo que o seu dom é o direito, né? Que seja, né? Aí tudo bem. Agora, desistir porque tá difícil, porque tá pesado, porque algum problema familiar. Não, isso não é motivo para se desistir. Então, sempre bato muito, né, nessa tecla, seja com meus pacientes, seja com alunos, essa questão de desistir, porque depois sai caro, né, Bruno? Dói, né? Tudo aquilo que a gente, por algum motivo, deixou de fazer, a gente se arrepende pro resto da vida, né? Então, não tem, Cara, não tem por que bom desistir. demais. Eu vou te falar, você é um cara inspirador mais uma vez para todo mundo e fico muito feliz. Essa live vai estar salva por completo lá no meu perfil e vou fazer aquele trecho editável também só das Legal. perguntas, vai ficar bem divertido. Rodolfo, cara, Obrigado, magnífico, Bruno. fantástico. Feliz fim de ano aí para vocês. Deixa um beijo na Loura aí, né? Ó, o Lais, você que está assistindo aí, começou a vender o Golden hoje, viu? Vou te mandar um link de Voltar pro desconto. Golden. E a gente tem uma programação especial para quem volta pro Golden, tem um plano Alumni lá, viu? Vou pensar se a gente aceita a Loura lá de volta se ela quiser. Bom demais. Fica com Obrigado, Deus aí, viu, Bruno. Rodolfo? Obrigado aí. Sucesso, Bruno. Parabéns mais uma vez pelo livro. Valeu, Tchau, obrigado. tchau. Bom, pessoal, então, só para deixar o recado final aí, muito bom ter o papo com o Rodolfo. Vão lá, corre lá na link da minha biografia lá e compra O Fim do Consultório, o livro. E ficarei muito feliz em poder dividir com vocês todo esse conhecimento que eu tenho aí, que eu falo dentre todos os congressos. Eu tenho um relacionamento com os maiores profissionais
da área da saúde, e isso me deu muito aprendizado. E é um pouco que eu divido aí dentro dessas experiências, esses bate-papo que a gente tem de corredor, que eu reuni sobre empreendedorismo e a linha de frente aí no consultório. Então, você que se sente seguro, você que não sabe por onde começar, então, eu realmente sugiro aí a leitura. Eu acho que ela pode te dar uma nova perspectiva a nível profissional. Beleza, pessoal? Então, obrigado a todo mundo aí. Valeu por acompanhar. Um beijo e boa semana para